Um olhar agora às notas da atualidade internacional. O candidato da oposição de esquerda é o novo presidente do Uruguai. O pupilo de José Pepe Mujica venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais com 49,3% dos votos, contra 46,4% dos votos do adversário de centro-direita, Álvaro Delgado, de acordo com os resultados oficiais divulgados pelo Tribunal Eleitoral. A vitória da esquerda marca o regresso ao poder do partido liderado pelo emblemático ex-presidente José Mujica, depois de comandar o Uruguai por 15 anos. O Departamento de Justiça das Filipinas levou a julgamento a vice-presidente Sara Duterte, acusada de ser a mentora de um plano para assassinar o presidente do país. Numa entrevista realizada no sábado, Duterte disse que ordenou que o presidente Ferdinand Marcos, sua esposa e o presidente da Câmara dos Deputados fossem mortos se ela própria fosse assassinada. Em reação, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, considerou ameaças como imprudentes e preocupantes. Numa mensagem de vídeo dirigindo-se à nação, Marcos não citou o nome da vice-presidente Sara Duterte, mas disse que os planos criminosos não devem ser negligenciados. Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah pode ser concluído nos próximos dias, mas ainda há pontos a serem ajustados. A proposta em discussão prevê a interrupção dos ataques por 2 meses e a retirada das forças de Israel da fronteira sul do Líbano. Uma reunião do Conselho de Segurança israelita, marcada para amanhã, pode definir os acordos de cessar-fogo. Israel aceitou a mediação dos Estados Unidos da América e a ONU também pediu que as duas partes aceitem o cessar-fogo. A proposta em negociação entre Israel e o Hezbollah prevê, além de um cessar-fogo inicial de 2 meses, durante o qual as forças de Israel retirariam do Líbano o fim das operações do Hezbollah ao sul do rio Litani. E são notas da atualidade internacional que serão analisadas já a seguir pelo Luís Agostinho e pelo Wellington Calazans, a quem eu estendo o meu boa noite já a seguir. Boa noite, Wellington, e bem-vindo, agradecendo aqui também pelo exercício da paciência demonstrado por ambos. Boa noite, Dorival do Aleixo, boa noite, Sal Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Obrigado, Wellington. Wellington, é contigo que eu começo, sempre um gosto de ter-vos aqui, os dois. No Uruguai, o candidato da oposição acabou por vencer as eleições presidenciais. A esquerda regressa assim à presidência. O que é que este retorno poderá representar? Dorival, dos desafios no Uruguai, eles são interessantes, porque é um país que tem aí um certo otimismo, um crescimento do PIB de 3% para este ano e com um crescimento ainda superior para o próximo ano, de acordo com o que está sendo prognosticado pelo Fundo Monetário Internacional. A taxa de desemprego atual é de 8,1%, o que é considerada uma taxa aceitável, né? Ainda que a prioridade do novo governo, de acordo com a campanha eleitoral, seja de reduzir para o mínimo possível o que eles chamam de pleno emprego no Uruguai. E nós temos aqui uma situação de um país que ainda protege as empresas estatais de certa maneira, e isto é visto pelo mercado financeiro, obviamente, porque mais seria, né? Como algo que não é bom, mas é bom, porque soberania é muito importante e o Uruguai está tentando preservar isso em setores estratégicos, apesar de Mujica, né? Mujica, como chamamos em espanhol, ele tenha sido bastante condescendente na questão da água doce do Uruguai, o que foi visto naquela oportunidade com algum tipo de desconforto, que acabou produzindo a chegada de outros grupos políticos. Agora, com um candidato apoiado pelo ex-presidente, né, que já está bastante idoso, a expectativa é de que as questões sociais elas sejam vistas como de grande importância e que isso não afete a
o crescimento, o desenvolvimento do país na sua economia e também nas relações comerciais. Existem temores aí por parte dos blocos europeus e dos Estados Unidos da América, né, que são, vamos chamar assim, um bloco, uma parceria conjunta aí, Estados Unidos e Europa, em relação à presença chinesa no Uruguai, que tem sido crescente. Mas é exatamente porque o Uruguai diversificou a sua estratégia comercial que a situação econômica ficou menos dependente e menos danosa para o povo uruguaio. Então, Dorivaldo, é uma expectativa de que o governo consiga superar as dificuldades impostas pelo momento vivido no planeta, né? Todos os países, de uma maneira ou de outra, estão sendo afetados e não vai ser diferente com o Uruguai. Mas existe aí o otimismo do povo uruguaio e vamos torcer para que este novo presidente corresponda a essas expectativas depositadas nas urnas. Certo. Vamos então para o segundo assunto desta noite e é para as Filipinas que nós vamos olhar. Wellington, a vice-presidenta das Filipinas está a ser acusada de ser a mentora de um plano para assassinar o presidente. Foi dado, portanto, um período de sensivelmente 5 dias a mesma para que responda a esta intimidação, mas, ao que tudo indica, é, portanto, um assunto que já está também aqui a causar algumas reações dos dois lados. Exatamente isso, Dorivaldo. Existe uma palavra de origem latina, né, que define muito bem essa situação lá nas Filipinas, que é confusão, né? Temos aí uma confusão. Por quê? Porque a vice-presidente, que é interessante a eleição nas Filipinas, porque elegem o presidente e o vice-presidente, ou, no caso, a vice-presidente, é eleita através de voto direto também. Não é o presidente que escolhe o seu vice, é o povo que escolhe o vice do presidente. É uma coisa sui generis, interessante isso. E aí aparece essa situação que, de acordo com a lei do país, né, das Filipinas, a Constituição das Filipinas diz que se um presidente morre, sofre uma incapacidade permanente, ele é afastado do cargo ou renuncia. E quem assume é o vice-presidente pelo restante do mandato para o cumprimento total do período que foi eleito. Então, aí aparece a vice-presidente, diz que foi ameaçada de ter sido... foi ameaçada. Bem, estamos com dificuldades em continuarmos a nossa análise com o Wellington e o Issal. Puderam perceber de certeza que perdemos o sinal dos dois. É para o Issal Agostinho e o Wellington Calazans que nós voltamos já a seguir, continuando a analisar aqui as notas da atualidade internacional. Wellington e Issal, bom ter-vos de volta. Vamos então continuar a olhar aqui para os assuntos, à espera de que a comunicação seja perfeitamente restabelecida. E falávamos aqui desta situação envolvendo as Filipinas. Wellington, continuando aqui a tua resposta, como percebermos esta confusão? Exatamente disso que se trata. Você usou aí o resgate da palavra que eu tinha aplicado, né, antes da pane técnica. Essa confusão ela decorre de ameaças mútuas, né? A vice-presidente ela alega ter sido ameaçada de morte e que o assassinato que virou notícia do presidente, ele só iria ocorrer como uma vingança tumular, né? Seria isso aí, segundo ela, que não é uma intenção dela tirar a vida do presidente, mas sim deixou pessoas devidamente instruídas para a prática do crime, caso ela seja sacrificada. Então, estamos aqui diante de uma situação extremamente delicada, porque, como eu falei anteriormente, a Constituição das Filipinas diz que se um presidente morre, eles ou sofre uma incapacidade permanente, ele é afastado do cargo ou renuncia e a vice-presidente assume
e cumpre o restante do mandato. Ora, Dorivaldo, aqui temos uma disputa de poder muito clara. Presidente e vice-presidente nas Filipinas não fazem parte da mesma chapa eleitoral, numa linguagem mais palatável para o nosso público. Então, é eleito o presidente e é eleito o vice-presidente. No caso, uma vice-presidente foi eleita. Então, não é aquela coisa de meu amigo vai ser o meu vice porque eu sei que ele não vai querer que eu morra. Não, lá o risco de um querer matar o outro é possível por causa dessa separação entre a eleição do presidente e do seu vice. Mas estamos aqui, acredito que a situação tenha sido... os ânimos tenham sido acalmados por causa da intromissão aí dos outros poderes para tentar uma pacificação, e também as investigações acabam por intimidar este ou aquele lá. Eu peço perdão, aí houve uma interrupção. Sim, Wellington. Percebemos. Sim. Vamos lá, continuando. Está tudo ok. Continuando, Então, mas é isso, houve aí uma acusação da vice de que o presidente teria ameaçado ela e por isso ela seria capaz de praticar o crime caso isso ocorresse. Então, é tudo muito estranho, é tudo uma novidade para todos nós. Esperamos que ninguém pratique o primeiro ato, para que não ocorra necessidade do segundo ato. É isso, Dorivaldo. Bem, infelizmente tenho só 2 minutos já para continuarmos a analisar o próximo tema, repartido em 1 minuto para cada um de vocês. Wellington, vamos então olhar aqui para Israel e Hezbollah. Netanyahu aprova o princípio, digamos, mesmo o princípio de um acordo para um cessar-fogo com o Hezbollah. Podemos ter alguma confiança nesta intenção? Não. Como temos somente 1 minuto, eu vou dizer que não vai acontecer, porque depende da boa vontade e da boa fé de Benjamin Netanyahu, que, sabidamente, é um genocida reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional, e ele, sempre que fala sobre cessar-fogo, ele intensifica os ataques para pegar todos desprevenidos. Então, a prática já é recorrente, e a expectativa mesmo é que os iranianos, de acordo com o que foi anunciado hoje pelo Ayatollah Khomeini, façam cumprir a promessa de uma vingança contra Israel. Lamentavelmente, é este o cenário. Certo. Obrigado, Wellington Calazans. Sempre um gosto ter-vos aqui no Hora 10 da noite. Amanhã queremos contar com vocês para outras análises. Até lá, um grande abraço, ótima noite e bom descanso também. Boa noite, um grande abraço e até amanhã.